Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de julho de 2024. E nas quintas-feiras, nós estudamos esta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar, estamos, melhor, dando continuidade ao estudo do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, itens 6 e 7, causas anteriores das aflições. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer uma leitura do Preparo e a Prece. Depois eu passo a palavra para o Paulinho, Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Orientação e Educação, Jesus Gonçalves, Jacarepaguá da Taquara, velho, querido amigo de tantos anos de trabalho. E aí, a Carmen terminando, eu passo Paulinho. Paulinho, você tem até 7h30, vou te dar mais 5 minutinhos aí, até 7h35, 19h30, para concluir suas reflexões. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Nós, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é da união com Deus. E ele começa assim: Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 19. E ele começa assim: Basta que o sofrimento nos alcance de leve e sentimos-nos para logo necessitados da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas nos tenham desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo nos ameaça, secreta intuição nos afirma que Deus zela por nós e para Deus nos voltamos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos encomendarmos ao Criador. De certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração, que sublima, e o estudo, que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o processo mais alto de nos dirigirmos corretamente ao Pai, que está nos céus, é aquele da prática do bem. Não nos iludamos, mais dia menos dia todos sofrem. Há, no entanto, quem sofra com revolta, desânimo, desespero e rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamo-nos, sejam quais forem as circunstâncias em que nos acheguemos, que a maneira exata de nos entregarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir, sempre e sempre, em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Então, amigos, aqui reunidos mais uma vez para esse estudo do Evangelho, agradecemos essa oportunidade e pedimos, Pai, abençoa nosso amigo Paulo para que ele possa nos ajudar do esclarecimento dessa obra tão importante nas nossas vidas. Que Jesus abençoe esse nosso encontro aqui com o Evangelho e que todos estejamos alertas e preparados para a lição de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulinho, a palavra está com você. Que Deus continue sempre a te abençoar e abençoe a todos nós. Amém. Boa noite, sempre pedindo a inspiração ao nosso mestre querido, para que a gente faça a interpretação correta, né, daquilo que já veio bem explicadinho, né? Kardec teve um trabalho imenso, Emmanuel, dizem que é o evangelizador aqui do Brasil, né? Ele pega essas palavras, algumas frases do Evangelho, uma sentença, ele escreve 4 páginas. O tema, como você disse, né, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores da aflição, que é o item 6, 7, 8, 9 e 10. Mas, como foi dito que é o item 6 e 7, a gente vai se reter a esses 6. Mas eu vou fazer uma fuga do Evangelho, porque existe a questão
872 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade, que tem muito a ver com o assunto de hoje, né? Porque aqui no item 6 vai falar, né? Ele abre aqui o diálogo do item 6 e diz, né? Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho. Então, às vezes, a gente não entende. Como ele vai dizer aqui adiante, como é que uma criança nasce com uma comorbidade, com uma doença patológica, algumas coisas assim? Acabou de nascer, o que ele fez de errado, né? Apesar de que os espíritos nos dizem que a maioria das nossas atribulações, provas e sofrimentos são causados por nós mesmos nesta presente encarnação. Então, dá a entender que as causas anteriores não são assim tão frequentes. Mas, como a gente entende, não é? Numa linguagem atual, quando você tem uma dívida muito grande, né, o banco não vai te cobrar à vista, porque ele sabe que você não vai pagar mesmo. Então ele parcela e faz um carnezinho de 36 prestações, 48. Então a gente tem também, pela providência divina, esse parcelamento segundo a nossa capacidade de passar por aqueles testes. Quando nós vamos nos encarnar, né, existe pelo plano espiritual um estudo de viabilidade. Eles têm mais ou menos uma ideia, uma probabilidade da gente cumprir ou falhar. E muitas vezes, como ele diz aqui, aqui a questão 872 ela endossa isso, porque está falando aqui do móvel. A questão 872 tem como título Resumo Teórico do Móvel das Ações do Homem. Então vai dizer tudo o que está acontecendo na nossa existência, quais são as causas, quais são as aspirações, por que a gente passa por determinados problemas. E ele vem dizer para a gente que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, e tudo que nós passamos na vida, no final das contas, nós somos aquele que originou aquelas atribulações. Por quê? Deus nos criou, quando ele diz lá no Evangelho que nós criou simples e ignorantes. Simples significa, né, se a gente vai lá em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nós não tínhamos um perispírito que hoje é um modelo organizador biológico e constrói, ajuda as células, né? Os gametas aí, quando o ovo vai se dividindo, vai direcionando e vai acionando lá os códigos do cromossomo para fazer isso, para fazer aquilo. O nosso cromossomo é um grande programa de computador. É claro, tudo que está ali não é cumprido assim à risca. Há participação do espírito para que determinadas coisas sejam acionadas. Então, você pode vir com uma programação de passar por uma doença, um câncer, por exemplo. Mas não quer dizer que isso é fatal. Você vai ter que passar. Você pode ter situações em que, dependendo das suas ações, do seu modo de pensar, aquilo vai ser atenuado ou até adiado uma próxima oportunidade, quando realmente precisar passar por aquilo, não é? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio é que vai trazer os antecedentes da nossa encarnação, no nosso planejamento reencarnatório. Então, nós, na maioria das vezes, aqui na questão 872 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que, na maioria das vezes, eu poderia dizer que mais de que 95% das vezes, nós escolhemos as nossas provas. Por quê? Quando estamos do lado de lá e já temos algum esclarecimento,
e vem o conhecimento das nossas faltas. Então, nós pedimos para passarmos por provas em que a gente se reabilitaria com as leis divinas. Essas provas, muitas vezes, são provas dolorosas, né? E no caso, quando nós temos muitos compromissos, né? Os Espíritos já nos disseram que Deus não dá uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Por isso que eu disse, às vezes nós vamos pagar a prestação. E aqui no próprio Evangelho ele já vai abrindo, né? Falando que alguns males que ocorrem e a gente olha assim, vê como uma criança nova passando por isso, se ela não teve oportunidade. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto e na mesma família, outros favorecidos de todos os modos? E ele vai fazendo uma abordagem aqui no Evangelho, dizendo o seguinte: Deus não pune aquele que faz o bem, não é? E também não beneficia, não promove aquele que faz o mal. Então, se Deus é justo e infinitamente justo e misericordioso, quando todos nós passamos por algum tipo de aflições, como é o título aqui, causas anteriores das aflições, existe uma causa primária por trás disso. E essa causa primária tem a ver com aquele provérbio que nós temos dentro da doutrina espírita. A semeadura é opcional. Esse opcional significa livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero semear. Agora, na hora da colheita, eu vou colher aquilo que eu semeei. Se nós trouxermos para o nosso linguajar da doutrina espírita, né, e do evangelho, então, se eu vou semear o amor, a fraternidade, a caridade, eu vou receber correspondente àquilo que eu semeei. Agora, se eu sou aquela pessoa que estou sempre encrencando, sempre. Ou uma coisa que eu tenho batido ultimamente em todos os cursos que eu participo, ou às vezes palestra, é uma coisa que nós espíritas ainda não estamos ainda firme. É a capacidade de pensar. Quando Jesus diz vigiai e orai, vigiar o quê? Né? As nossas ações, tudo bem, devemos, mas toda a ação já é a parte final de um processo em que nós estamos construindo essa ação. Então, algumas pessoas ainda se equivocam dizendo que a gente pensa, depois sente. Não. Nós temos o sentimento, ele é mais primitivo, né? E nós passamos aí pelo mundo animal, né? Pelo mundo vegetal, animal e até chegar ao nosso estado de hominal, e nós fomos desenvolvendo os instintos e isso fica gravado numa forma de sentimento. Por que a gente sente medo? O medo é um sentimento que ajuda a nossa preservação da nossa vida. Senão a gente ficaria muito afoito e ficaríamos correndo risco desnecessário. Então, às vezes você, numa mesma família, irmãos, você tem alguma coisa não bate, né, com ele. Você às vezes tem um amigo do lado de fora na escola ou no trabalho que você se dá muito melhor, tem uma sintonia muito melhor do que com o seu próprio irmão. De onde vem isso? São sentimentos que estão no nosso íntimo e que nós estamos juntos nessa caminhada, como disse Jesus, perdoa os teus inimigos enquanto estais a caminho. Então, muitas vezes, somos reunidos no mesmo seio familiar
para que a gente venha se ajustar. Pode acontecer que, devido a esses sentimentos que aparentemente estão esquecidos, mas não estão, eles estão lá dentro, latentes, e qualquer coisa pode fazer com que eles venham aflorar, e, fruto disso, né, vem os pensamentos, vem as palavras e, por fim, as ações. Então, tudo isso está encadeado. E nós erramos muitas vezes, até, por exemplo, quando a gente olha uma notícia na televisão e a gente está condenando, está desejando, a gente está plasmando isso, né, no éter. Então, essas forças vão se somando com outros pensamentos até que uma grande desgraça aconteça. Aí, quando acontece, nós temos uma participação naquele ato, naquilo que aconteceu, fruto dos nossos pensamentos que vão mover energias no plano espiritual, né? Existem as formas, pensamentos que vão influenciar aqueles que estão mais suscetíveis a essas influências. Então, aqui no Evangelho, ele vem falando de causas, né, coisas de fatalidade, mas até mesmo a palavra fatalidade, a gente vai ver aqui na 872 também, fatalidade, como a definição que está lá no dicionário, é algo que você não pode evitar, é algo que está escrito, vai acontecer. Os espíritos já disseram, a única coisa que nós podemos dizer que é fatal, é uma fatalidade, é que um dia nós vamos desencarnar. Isso é certo. Agora, o dia, a hora, como é que vai ser, em que condições, isso ninguém, se algum espírito disser no dia tal, na hora tal, você vai morrer assim, assim, assado, está te iludindo. Porque, inclusive, mesmo que eles tivessem esse conhecimento, eles não poderiam dizer, a não ser que seja um espírito brincalhão ou um espírito zombeteiro que quer te deixar perturbado, né? E a gente voltando aqui para o Evangelho, quando ele fala disso, né, ele fala aqui de crianças, né? Todavia, olha só, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que admita que Deus justo, que admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, então, se existe um efeito, esse efeito foi oriundo de vidas passadas. Às vezes nos comprometemos tão profundamente que é aquela coisa. Eu gosto de fazer sempre uma analogia com a nossa vida presente, né? Se hoje você mete o pé na jaca e estoura seu cartão de crédito, o banco sabe que tu não vai pagar aquilo de uma vez, você já vive pendurado no cartão, ele vai parcelar, é claro, ele vai te cobrar juros, né? E a mesma coisa na nossa vida, no nosso progresso. Deus nos criou perfectíveis, mas ele não nos criou perfeitos. Por quê? Porque ele quer que a gente venha crescer por nossos próprios meios e para que a gente tenha merecimento naquilo que a gente recebe. Bom, se o merecimento é o fruto das boas obras, não é? As atribulações, eu não gosto muito da palavra que tem muito no Evangelho, que Deus pune. Deus não pune ninguém, até porque a pessoa que pune é aquela que se sente ofendida, né? A vingança, querer tirar as forras e tudo mais, somos nós. Nós, às vezes, fazemos uma ideia de Deus em função do que nós somos, de como a gente vive. Deus não pune ninguém, porque ele sabe que todos são perfectíveis. Tanto é que ele nos deu a possibilidade de reencarnar, porque sabe que numa única existência nós não podemos sair do zero, daquele que não sabe nada, é ignorante, ou seja, ignorante no sentido de que não conhece nada, não conhece as leis, não conhece nada, e vai evoluindo gradativamente. Então, ele sabe que
E ele nos deu o livre-arbítrio porque nós aprendemos quando fazemos as coisas certas, porque temos a satisfação, uma sensação de alegria, de prazer, não é uma coisa que faz com que o teu coração fique, parece até que você tá em outra esfera, né? Dizem que está no nirvana, você parece até que está leve, a situação pode estar pegando fogo em volta de você, mas você está tranquilo. Mas ele compreende que cada um, né, segue seu próprio caminho, fazendo as escolhas, não é? E às vezes, no início, se eu estou vazio, ou seja, não tenho nem o bem nem o mal acumulado, as situações vão aparecendo, né? E isso acontece desde que a gente vem evoluindo lá do reino animal, né? Lá no reino animal, né? Não tem aí, a gente não vê no reino animal, a gente vê aí National Geographic e tudo mais, né? O alfa, isso e aquilo, né? Então existe um instinto de dominação, de querer ser o que manda. E quando a gente vai chegando lá naquele estágio em que a gente começa a viver no reino em que temos a razão e o pensamento contínuo, que a gente já diz que a gente atingiu o reino hominal, nós às vezes ainda estamos muito presos a esse sentimento, o que seriam os instintos. E quando a gente se vê numa situação em que a gente tem domínio sobre os outros, a gente pode às vezes gostar. Ah, eu gostei desse negócio. Todo mundo tem que se curvar quando eu passo, todo mundo tem que me respeitar, todo mundo tem que obedecer o que eu falo. E isso vai trazendo para a gente determinados registros em que, se a gente sintoniza com esses registros e continua mantendo-os, e esses registros vão de encontro à lei divina, que é a lei de amor, de caridade, né? Nós vamos começar a ter problemas. Porque tudo que é contrário às leis divinas não é uma coisa boa, né? Perguntaram para Einstein, né? Então Deus não existe. Aí ele deu uma lição lá para o professor dele, porque ele falou o seguinte: então, ele perguntou lá, vem cá, a escuridão existe? O cara, claro que existe. Não, a escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz, não é? O mal existe. Quando o professor disse que Deus não existe, porque como é que ele permite tanto mal na Terra? Se Deus existisse, não existia. Não, ele falou, o mal não existe. O mal é a ausência do bem, porque Deus só criou as leis universais são as leis daquilo que você deve fazer, que vai fazer com que tudo seja harmonizado no universo. A partir do momento que você não cumpre essas leis, você está fazendo o mal, está cometendo o mal, você está deixando de fazer o bem. Até porque a doutrina nos esclarece muito bem. Não o mal não é só você fazer algo de contrário ao que prevê a lei, né? As leis naturais, as leis divinas. O simples fato de você ser omisso, você vê, né, o ceguinho indo lá, tá quase na beirada do abismo e você não faz nada. Aí o ceguinho cai no abismo. Você tem participação nisso, você foi omisso. Você poderia ter tido uma ação benéfica de avisá-lo, alertá-lo ou ir até lá, segurar ele e não deixar ele cair. Então você, de alguma forma, também fez o mal, contribuiu. E nós somos co-criadores e somos também co-colaboradores daquilo de errado que existe. Quando nós nos omitimos, eu até costumo dizer que nos dias de hoje, o grande mal da humanidade chama-se indiferença. A gente vê pessoas precisando de alguma coisa, e a gente tivesse um pouquinho de sensibilidade, né? E que fosse tocado por esses ensinamentos cristãos, nós iríamos nos mexer, né? Eles nos dizem, se você pode fazer, tem como fazer, faça, não é? É claro, muitas vezes você não tem condição de ajudar alguém, porque você também não tem nem para você, mas tudo bem. Mas até uma prece. Se você não tem meios materiais, você tem meios espirituais para ajudar. Muitas vezes nós vemos aí coisas hoje em dia
o noticiário está tão cheio de notícias tendenciosas e mostrando as mazelas, né, do planeta e das pessoas que estão nas direções. E o que a gente faz? A gente ajuda ou a gente critica, mas aquela crítica negativa, que não vai ajudar em nada, não vai contribuir por nada. Quando, na verdade, a gente deveria fazer uma prece para que aquela pessoa que a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, ela seja iluminada, que ela possa reconhecer, né, as consequências dos seus atos, né? Jesus, né, Francisco fala que uma vez, quando Jesus está chorando, ele é assim, né? E ele diz, por que está chorando? Por causa, né, daqueles que o conhecem, né, e que o ignoram e deixam as coisas ocorrerem de uma maneira fora do que nos é previsto. Nós somos co-criadores nesse aspecto, porque nós temos essa atribuição de que quando conhecemos, aquele que sabe mais vai ajudar aquele que sabe menos, aquele que tem mais recursos ajuda aquele que tem menos. Então, são pequenas falhas, mas tem grandes falhas também, pode acontecer, e vão fazer com que nós venhamos a passar por esses processos. Mas na maioria das vezes, esses processos, nos processos reencarnatórios, nosso planejamento, nós contribuímos com o nosso planejamento reencarnatório. As provas por que vamos passar, as possíveis doenças. Por que eu falei possíveis? Não significa que é definitivo, que é fatal, ou seja, você vai passar por isso. Né? Então, nós temos essas possibilidades. Existe, no outro dia eu até falei isso aqui no curso lá do Livro dos Médiuns, né, que nós estávamos falando de provas e expiações. Tem uma história que é contada, eu não sei em qual dos livros, se é de Leon Denis, de outros mais, que um determinado espírito que já tinha, ele estava numa colônia espiritual, não sei se é da série André Luiz ou de Manuel Filomeno de Miranda, e ele chegou lá numa condição ruim, aquela condição, aí foi melhorando, aí começou a trabalhar naquela colônia, aí pelos seus próprios bônus, né, bônus horas, ele foi evoluindo, e ele foi galgando dentro da hierarquia da colônia, e ele chegou lá como que seria hoje um chefe de departamento. Então ele tinha uma atribuição lá. E os anos foram passando, os séculos passando, e um dia ele chegou, foi falar com o mentor, o dirigente lá da colônia, vem cá, eu já estou aqui há não sei quantos anos, eu cheguei aqui e cheguei nesse cargo que eu estou, né? Mas eu estou estacionado aqui e eu já vi outros companheiros que chegaram depois de mim, fizeram o mesmo caminho que eu, passaram e já estão num nível mais elevado. Aí o mentor olhou para ele com aquela paciência toda, tudo bem, isso aqui, mas gente, pode ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na sua ficha. Olha, aí abre lá o diário lá do. Olha, tem aqui uma pequena observaçãozinha aqui, você tá tudo bem, isso aqui lá, mas você ainda tem um compromissozinho aqui. Que compromisso? Aí ele foi ver. Ele viveu no tempo de Joana d'Arc. Ele era um daqueles soldados lá que batalhou ao lado de Joana d'Arc. E Joana d'Arc, como é que a gente sabe? Ela libertou a França do jugo inglês. Então tinha aquelas fortalezas, né, que eles chamavam de torres, né? Então eles conseguiram, eles tinham, Joana d'Arc junto com as tropas dela, tinham tomado uma fortaleza daquelas, já tinham dominado os ingleses. E o que ele fez? Numa daquelas torres bem altas, ele encontrou um inglês lá e ele, por um instinto dele lá, que a gente não vai comentar aqui, ele pegou, empurrou o inglês e jogou ele lá embaixo. Caiu no fosso. Claro, desencarnou, né? E o tempo passou. E tudo isso foi acontecendo. Quando ele tomou conhecimento disso, que isso estava meio esquecido na memória dele, já que ele pediu, né?
ele pediu para reencarnar e passar por uma prova em que ele pudesse sentir a mesma coisa que aquele inglês sentiu. Ou seja, ele queria sentir a mesma, passar pela mesma experiência. Aí eu faço a pergunta: foi preciso que alguém empurrasse ele lá do edifício Andraus no dia do incêndio e jogasse ele lá embaixo? Não, ninguém empurrou ele. Porque isso, se acontecesse, existe isso, né? Jesus já falou. O escândalo é necessário, mas ai por meio de quem vem o escândalo. Porque às vezes o escândalo é necessário para despertar consciências. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer as coisas erradas e quando acontece um escândalo, né, esse escândalo, alguma coisa assim que abala, aí as pessoas passam a repensar naquilo que fazem. Então ele pediu uma experiência igual. Será que precisou alguém empurrar ele para ele resgatar? Não. Ele nasceu no século XX. Né? Século XX a gente tem uma coisa chamada aviação. E ele se tornou piloto de avião. E ele foi trabalhar numa fábrica que construía aviões. E nessas fábricas, os aviões que são os modelos novos, eles precisam passar por teste de rigor extremo para ver se a asa vai quebrar, se o motor não sei o quê. Então, ele, num desses testes, ele estava pilotando, ele fez um mergulho, né, para forçar mesmo, para depois tirar o avião, aí aquilo força a asa para ver dentro dos critérios técnicos. E esse avião não saiu do mergulho. O que aconteceu? Ele morreu de uma queda. Não é? Ele passou por uma experiência que ele tinha pedido para passar. Assim acontece, não é? Nessas provas, muitas vezes não, na maioria das vezes, a gente, depois eu sugiro que deem uma olhada na questão 872 do Livro dos Espíritos, ela é um pouquinho grande, tá? E ela fala de tudo isso, ela fala do livre-arbítrio, que a gente escolhe as provas, que não existe fatalidade, não é? É claro, existe uma condição em que os espíritos são submetidos a provas, quando são espíritos ainda muito, muito presos, né, a esse afastamento, né, das leis morais, né, e já estão tão enraizados ali que muitas vezes existem encarnações compulsórias, vão passar por problemas gravíssimos. Isso é para despertar. Nós encarnamos, nós podemos estar encarnando em missão. Então a gente já evoluiu, então a gente tem uma tarefa que é para ajudar os demais companheiros aqui da Terra. Podemos encarnar em expiação, né? Ou uma prova. Toda prova, né, ela pode ser uma expiação, mas ela pode ser também uma prova, tipo assim, vai passar de ano. Então é uma prova em que você se submete para ver se você já atingiu um nível evolutivo, moral, intelectual, para você passar para um estágio seguinte. A nossa evolução é infinita, não é? Nós estaremos sempre evoluindo. Então nós temos sempre alguma coisa para aprender. E a maneira de provar que a gente aprendeu é passar pelas provas. Eu já vi uma vez aqui, eu já comentei, acho que talvez até aqui nesse grupo aqui, né? Quem já viu aquele filme que tem um ator que Deus aparece para ele e manda ele construir uma arca, né? Aí ele vai construir aquela arca, aí todo mundo é maluco, é isso, é aquilo, tudo mais. E aí a família a esposa tem 3 filhos, começa também a ficar meia, né? E um dia ela tá lá ela aparece num, tipo assim, um Bob's da vida, um McDonald's, aí tá lá, pede um sanduíche. Aí vem o que seria o nome do ator agora tá me fugindo. Bob Friedman, é um ator negro, né? Ele vem, traz um sanduíche, que era o que ela queria, mas ela ainda nem tinha pedido, né? Ela acha estranho, né? Aí ele vê o dilema dela e pergunta, né? Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente pede a Deus, ele te dá aquilo pronto ou ele cria uma situação para que você adquira aquilo que você pediu? Né? Então,
Ou seja, você vai passar por uma experiência, por uma prova, para desenvolver aquilo que você está pedindo, né? Então, ela entendeu isso e dali ela volta para casa com outra cabeça, né, para apoiar o marido. Então, nós passamos por isso. Nós temos tarefas, temos quando a gente está um pouquinho melhor, né, depois que a gente conhece essa doutrina, a nossa responsabilidade aumenta, né? Então nós temos que começar a pensar no que a gente faz com o que a gente sabe e como é que nós estamos interpretando tudo isso. Será que, como diz Santo Agostinho dizia, né, que no final do dia ele fazia uma análise, né, para ele saber. Ele fala, conhece-se a ti mesmo, mas como é que ele fazia para se conhecer? No final do dia ele perguntava se fez todo o bem que podia, se ele deixou alguém, não atendeu alguém, se alguém que ele podia ter ajudado ele não deixou, se alguém tinha alguma coisa contra ele, alguma reclamação, tudo isso. Então, a gente, através desses procedimentos, nós vamos entender. Então, quando ele fala dessas colocações, não é? Eu fiz algumas anotações aqui. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura. Quando ele está falando aqui, porque está comparando, porque às vezes você vê, moxa, estou passando por isso, por isso, por isso. O outro ali não faz nada, só se dá bem, tem tudo que quer, e eu fico aqui ralando, ralando e não consigo nada. Então ele está mostrando, né, aqui, aquele que se eleva pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Ou seja, então ele está dizendo aqui para nós, inclusive, está falando para a gente que somos espíritos, que a gente consegue apreender, ou seja, que a vida não é só essa viagem que nós estamos fazendo, né? Do dia que a gente reencarna e até o dia que a gente desencarna. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse uma viagem. Todo mundo aqui já fez viagem de cruzeiro marítimo? Alguém aí já fez viagem de cruzeiro marítimo? A gente entra num navio, né, paga uma passagem, entra no navio e chega lá, é uma maravilha. Você tem cama, cama feita todo dia, comida gostosa, e diversão, e você não pensa em nada, você não tem que trabalhar para. Claro, estou falando de um cruzeiro, tá? E você ali dentro você não tem que fazer nada, você só desfruta. Mas chega um dia que o navio chega no porto e você tem que desembarcar e voltar para sua vidinha normal, né? Aí você, poxa, acabou, aí às vezes fica só pensando lá, poxa, quando eu estava lá na viagem, assim, assim, assado. Nossa vida não é um cruzeiro marítimo. A nossa vida, nós também temos que trabalhar, nós também temos que arrumar a nossa cama, fazer a nossa comida. Então nós temos que cumprir uma série de compromissos, não é? Com os nossos amigos, com o nosso anjo guardião, com aqueles que nos auxiliam, com aqueles a quem a gente prejudicou, não é? Quem já viu, leu lá Missionário da Luz, a encarnação de Sigismundo, como é que foi aquela problemática toda. Então nós temos esses compromissos. E essas provas, essas que ele diz aqui, né, aflições, elas só existem porque toda aflição ela traz para a gente uma mensagem. Qual é a pergunta que devemos fazer toda vez que passamos por uma certa dificuldade? A pergunta é: o que isso quer me ensinar? Se nós conseguirmos responder essa pergunta, quando a gente está dentro de uma tribulação, nós estaremos indo no caminho certo. Porque se eu compreendo aquilo que eu estou passando, o que aquilo quer me ensinar,
eu sou mais resignado, aceito aquilo com resignação. E a própria doutrina nos dá a base para essa resignação, que a gente sabe que a vida, nós somos seres imortais, né? E o que a gente está passando aqui é igual como a gente está na escola. A gente está indo para a escola todo dia, estuda. No final do mês tem uma provinha para ver se a gente já pode passar para o estágio seguinte, né? E no final do ano tem a prova final. Se a gente tirar as notas boas, a gente vai passar para a série mais alta. Isso é uma representação material da vida espiritual. Nós somos, eu já disse várias vezes também, né? Dentro da religião católica, né, criaram a figura do anjo. O anjo é designado como um ser alado, que tem duas asas, não é? Aí eu pergunto, vocês já viram passarinho com uma asa grandona e uma pequenininha voar? Não, né? Ele vai cair, né? Uma asa vai sustentar, não. Ou com duas asas pequenininhas? E que asas seriam essas? Essas representações são representações que ficam no inconsciente da gente e às vezes Jesus, né, no tempo dele, ele falava muito de pastores, de ovelhas, porque era o que as pessoas viam, que conseguiam mentalizar. Só que quando ele falava isso, a gente hoje interpreta as parábolas dele e entende o que ele queria dizer, porque quando ele falava isso, ele estava falando para o espírito, fazendo essas comparações, né? Aquela que, quando uma ovelha perdida volta, há mais alegria no reino do céu do que as outras 99 que já estavam lá, né? Então, esses ensinamentos, né? Essas palavras, essas figuras, elas vêm trazendo mensagem subliminar para a gente. O que seriam as duas asas? A asa do conhecimento e a asa da moralidade, né? Para que a gente consiga voar, a gente tem que crescer as duas. Não basta eu ter o conhecimento. Hoje em dia, a humanidade desenvolveu demais o conhecimento, porque normalmente a parte do conhecimento vem antes do que a moral, porque o conhecimento ele é neutro. O conhecimento é neutro. Você pode usar um determinado conhecimento para fazer uma coisa boa ou para fazer uma coisa ruim. Hoje a energia nuclear, ela cura câncer, radiação, isso tudo, mas quando ela foi desenvolvida para fazer uma bomba e jogar em cima de uma cidade com não sei quantos milhões de pessoas. Então, o conhecimento, o fato em si é neutro. A consequência daquele conhecimento será boa ou ruim em função da destinação que a gente dá para aquele conhecimento. Então, nós precisamos desenvolver, né, essas duas áreas. Agora, como isso às vezes não acontece linearmente, nem todos seguem o mesmo caminho, né? Muitas vezes a gente diz, eu sou de Marinha, né? Então um navio ele pode ir daqui para Portugal fazendo uma trajetória reta ou ele pode ir parando em tudo quanto é lugar. Ele vai levar, se ele for numa trajetória reta, ele vai levar, digamos, 5, 10 dias. Mas se ele for fazendo um zigue-zague para lá e para cá, ele pode levar até anos e não chegar lá. A nossa vida é parecida com isso. Quando nós fazemos as escolhas corretas, o nosso progresso é mais linear. A gente consegue alcançar níveis mais elevados num espaço de tempo menor. Quando nós vamos esquecendo das leis, dos ensinamentos, vamos fazendo uma coisa para cá, para lá, eu vou perder tempo para fazer uma coisa errada, depois vou ter que gastar um tempo para consertar tudo que eu fiz de errado. Então, e quando nós temos que repetir uma determinada prova, parece que ela é mais difícil, né? Eu tive uma experiência como essa, quando entrei para a Marinha, tinha que fazer umas provas lá, e tinha uma prova lá que chamava, você tinha que correr e pular 3 metros. Aí, se você queimasse a linha, não sei se era 3 metros, ele tinha que pular uma certa distância. Se você queimasse ou caísse antes, você tinha que voltar e você tinha 3 chances, 3 tentativas para você conseguir pular aquela distância, senão você ficava reprovado, você ia e tinha consequências nisso. Olha, a primeira vez a gente vai com o gás todo, pá, e queimou. Quando voltava, o teu ânimo já estava lá embaixo.
Então, parecia a mesma distância, a mesma corrida, parecia que era muito mais difícil. Na nossa vida é a mesma coisa. Toda vez que nós vamos repetir, parece que aquela prova está mais pesada. Então, quando a gente insiste no erro, as coisas vão ficando cada vez mais dolorosas. E quando a dívida é muito grande e a gente não consegue pagar numa mesma existência, nós vamos ganhar um carnezinho, né, para pagar na próxima, né, no mês seguinte, na encarnação seguinte, na outra, na outra. E se a gente fizer o possível para queimar a etapa, né, como já disseram, né, que dizem até que o médium ele vem com essa qualidade para ele viver às vezes duas existências numa só, porque ele vai ter que viver a dele e ainda vai ter que resolver a dos outros, né? Então, isso é uma ferramenta que é nos dada para acelerar o nosso progresso. Agora, tudo que nós temos, tudo que recebemos, ele pode ser usado de uma forma correta ou de uma forma errada, não é? Se a pessoa tem um dom, ele é um médico e usa isso para querer enriquecer, ou querer fama, querer isso, aquilo, ele está fazendo de uma maneira errada. Então, além dele perder essa oportunidade, ele está se comprometendo. Então, nós temos agora este Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, temos o céu e o inferno. Muitas vezes as pessoas estudam o Evangelho, 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 aí lê o Livro dos Espíritos, mas poucos são aqueles que estudam o céu e o inferno assim como a gente estuda o Evangelho. E ali tem muitos exemplos, muita coisa interessante, mostrando o que é o céu e o inferno, né? E aqueles que participam de reuniões mediúnicas podem confirmar isso. Quando um espírito vem numa condição de sofredor e coloca ali o relato dele e a gente procura ajudá-lo e despertar a consciência dele, ele está dizendo para a gente, olha o que pode acontecer para você se você fizer o que eu fiz, ou você vier pelo mesmo caminho que eu vim. Então nós somos mais responsáveis do que aquele companheiro que veio a falir, porque nós temos o conhecimento, nós temos os exemplos, então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala e com o que a gente faz, não é? Para que a gente não venha amanhã, aqui fala no item 11, que deve ser um dos seus próximos temas, que fala esquecimento do passado. Tem gente que diz assim, eu não acredito nesse negócio de reencarnação, não, em vidas passadas eu não me lembro de nada. Graças a Deus que a gente não lembra, né? Porque se a gente lembrasse, dizia que muitos de nós entraríamos em processo de loucura, saber o que a gente fez. O nosso mentor de nossa casa, Jesus Gonçalves, né, que fez aniversário agora no dia 12, né, e ele nasceu em 1902, teria 122 anos agora, se ele ainda tivesse encarnado, né, estaria um pouquinho velhinho, né? Mas ele passou por vários processos e no livro em que diz a extraordinária vida de Jesus Gonçalves, que vem descrevendo todo o histórico dele, desde que quando ele nasce, tudo mais, ele diz que teve momentos da vida dele em que ele tinha assim uma noção, ou ele sonhava, alguma coisa assim, alguma coisa aparecia para ele, dizia que ele ficou órfão cedo, né? E passou por aqueles problemas todos. E ele tinha no íntimo dele uma noção de que aquilo tinha a ver com coisas de vidas passadas, de alguma coisa que teria feito. E ele, às vezes, ele tinha aquelas flashes assim de famílias, de viúvas, de órfãos e tudo mais. Isso já era para vir avivando a memória dele e ele entender, né? E não foi a última encarnação dele como Hanseniano, não foi a primeira, né? A gente tem conhecimento de mais duas, mas ele teve mais dificuldades. Então, olha só, né? De lá do tempo dele como o soldado que ele foi, né? Não precisa ficar falando essas coisas, mas foram 1500 anos.
quantas encarnações? A gente conhece 3 ou 4, mas ele teve mais do que isso. Então, nós às vezes passamos por dificuldades e teve um amigo, meu tempo está acabando, né? Teve um amigo numa casa espírita que a gente frequentou que falava assim: você não precisa fazer regressão de memória, fazer terapia de vidas passadas para você saber quem você foi, não. Você não precisa disso, não. Basta você saber aquilo que está constantemente na sua cabeça. Quais são os pensamentos recorrentes, aquilo que te dá vontade de fazer, etc. e tal. Se você analisar esses pensamentos de cabeça fria e verificar se são bons pensamentos ou não, você vai ter uma ideia de quem você foi numa vida anterior. Então, quando a gente analisa as nossas tendências, sejam boas ou sejam ruins, a gente tem uma ideia do que a gente pode ter feito lá atrás, né? A gente olhando a vida de alguns mensageiros que Jesus fez vir até nós, como Francisco de Assis, e a gente tem hoje um romance aí, né? Francisco de Assis, né? E ali relata quem foi Francisco de Assis. Nada mais, nada menos que João Evangelista, que viveu com Jesus. E para ser João Evangelista e viver com Jesus, já era um espírito desenvolvido para assumir aquela tarefa. João Evangelista foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural, ou seja, morreu de velhice, né? Porque ele ficou, né, com uma tarefa de continuar unindo todos e mantendo aquele grupo unido e trazendo até o último momento a mensagem de carinho e de amor. E ele vem como Francisco de Assis, por quê? A igreja se tornou a igreja cristã, não é? Roma adota a religião cristã, mas nos tempos em que Francisco reencarna, a coisa estava descaminhando. Então, Jesus nos manda, né, quem? João Evangelista, que vem como, né, Francisco, né? E engraçado que quem leu o romance diz que o primeiro nome que foi dito, que ele se chamaria João também, mas na hora H foi puxado para Francisco por causa do nome de família e tudo mais. Mas a gente vê isso. Então nós temos essa atribuição. Nós que estamos um pouquinho melhor pelo estudo, pela cultura, ou se já fazemos esse movimento, nós devemos nos preocupar com isso. E as provas que nos atingem, né? Às vezes tem que passar por uma cirurgia, acontece uma coisa, um acidente, alguma coisa, a gente deve, em vez de ficar desesperado, aí, não, eu sempre fui um bom espírita, frequentei reunião mediúnica, fazia palestra e tudo mais. Por que isso aconteceu comigo? Isso não é o tipo de pergunta que a gente deve fazer. A pergunta que nós devemos fazer é o que isso quer me ensinar. Porque tudo que acontece conosco tem o propósito de nos colocar para cima na nossa evolução espiritual. E à medida que nós vamos progredindo, não é? As provas vão ficando, não diria que assim tão dolorosas e tudo mais, mas a responsabilidade dos atos e das consequências são maiores também. Então, às vezes, quando você está num determinado nível e você comete um erro, né? Dizem que o escândalo, né, é proporcional, né? O que é um escândalo? É aquilo, a consequência de um determinado ato. A gente faz um ato e aquilo tem uma consequência estrondosa. Isso é um escândalo, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E buscar. E por que a gente estuda isso? Por que a gente está aqui discutindo isso? Porque muitas vezes eu posso não estar passando por uma prova dessa e tudo mais, mas eu tenho conhecimento de alguém que está. Não é? Muitas vezes a gente procura, dentro do nosso conhecimento e da capacidade daquela pessoa, diz, a gente não deve também chegar a querer converter o outro de uma vez por todas. A gente não, como diz, não dá uma feijoada para um bebê de 5 anos, né? Dá uma mamadeira. Então,
o alimento ele tem que ser proporcional à capacidade de cada um absorver. Então, às vezes, a gente vai em doses homeopáticas, dependendo do assunto. Dentro daquele assunto, a gente consegue falar coisas que a doutrina ensina, sem dizer para ninguém que aquilo ali é espiritismo, nem nada. Então, às vezes, a pessoa ela tem o sofrimento, ele é algo que nos aproxima de Deus. Por quê? Aquela pessoa que é mais descrente, que menos. Quando ela passa por um sofrimento, chega um momento que ela diz: ai meu Deus, diz que é ateu, não pensa nisso, não pensa naquilo, mas quando a dor aumenta, ele começa a se questionar: por que isso está acontecendo comigo? Aí, nesse momento, a mente dele se abre para que ele receba dos amigos espirituais que querem a evolução dele, as intuições, o caminho, o que ele deve fazer para ele sair daquele sofrimento e também evoluir espiritualmente, né? Isso é o que teríamos que dizer aqui. Então, até diz aqui, ó, para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Se a gente introspectar isso em nosso coração, em nossa mente, né? Não tem aquele poema Pegadas nas Areias, né? Pegada na areia, né? Que o companheiro chega e diz, fala para Jesus: poxa, mestre, olhei para trás e eu vi que nos momentos mais difíceis da minha vida o senhor me abandonou, só tinha uma pegada, porque estava andando, eles vinham andando duas pegadas, uma do lado da outra. Aí nos momentos mais difíceis da minha vida eu estava sozinho. Aí ele: não, nesses momentos eu te carregava no colo. Então, é um consolo para a gente saber que nós nunca estamos sozinhos, não é? As nossas escolhas que às vezes faz a gente pensar que estamos sozinhos. Então, que a gente aproveite esses conhecimentos que essa doutrina nos traz e que o nosso coração sempre sensibilize pelo nosso próximo, pela dificuldade. Se a gente tem condições, a gente ajuda, né? Muitas vezes a gente só pensa que ajuda é sempre uma ajuda material, mas uma palavra, ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar e ela desabafa, ela faz uma catarse e aquilo, no momento que ela está falando, pode ser um instante em que ela tenha uma inspiração para o problema dela. Agora, se a gente corta, a pessoa nem consegue chegar nesse estágio, né? Que nós possamos, sob a luz do nosso Mestre Jesus, né? Sob a luz desse evangelho de amor, construir o nosso evangelho, porque diz que evangelho é uma espécie de um diário que a gente vai escrevendo, né? E o que é o evangelho de Jesus? Ele nem escreveu, quem escreveu foram os discípulos dele, né? Dizendo tudo que ele fez, tudo que ele exemplificou, tudo que ele passou, para nos deixar, né, essa resposta que foi dada a Kardec. Qual o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra? A resposta só tem uma palavra: Jesus, né, que os espíritos nos deram, que é o nosso modelo e guia. Por que é modelo? É aquele que a gente deve seguir, aquele que a gente deve se espelhar e procurar fazer o que ele fez, não é? Fazendo isso, nós estaremos no bom caminho. E nunca esqueça, toda vez que estivermos passando por uma dificuldade, é uma cirurgia não prevista, é uma doença, a gente entender que aquilo ali tem algo a ver com o nosso progresso. Deus não pune ninguém. Tudo que acontece conosco é fruto das leis de causa e efeito. São as leis naturais. Deus fez o universo e criou as regras. Se você está dentro da regra, você está certo. Você vai ser feliz. Não vai ter nenhum obstáculo te prejudicando. É claro, mesmo aqueles que seguiram o caminho reto, nós temos uma tarefa. Nós não estamos aqui só para o nosso progresso. Por que são chamados de co-criadores? Porque Deus quis que a sua criação fosse também parte da expansão do universo. Então, nós estamos aqui
cada um de nós, na nosso universo, na nossa esfera, a gente também é uma luzinha. Eu digo que nós somos que nem espelhos. Jesus é um espelho imenso, reflete a luz de Deus em cima de nós. Nós somos aqueles caquinhos de espelho quebrado, meio sujinho, que não reflete bem a luz, entendeu? Às vezes a gente dá uma polidazinha, fica um pouquinho mais brilhante, aí a gente consegue ajudar alguém. Que nós tenhamos nesta noite uma reflexão sobre essas palavras. E se muitas vezes, né, quando chega no nosso aniversário, a gente faz uma análise, né, da nossa vida, né? Eu sempre desejo para aqueles aniversariantes, né, que nesse dia que nós fazemos uma reflexão e fazemos o balanço da nossa vida, que os acertos tenham sido bem maiores do que os erros e que a gente possa cada vez mais evoluir nessa espiral infinita. Muita paz a todos, que nós possamos estar unidos em pensamento, vibrando pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, né? Pelo nosso vizinho, pelos nossos companheiros que ainda equivocados, que ainda se sentem bem fazendo algo que não deveriam estar fazendo, né? Que eles possam também receber esta luz, essa misericórdia, porque é através do amor e da misericórdia que nós iremos transformar esses corações. Muita paz a todos. Obrigado, meu amigo, por essas reflexões. Falar de Jesus sempre é um bálsamo para todos nós, não é? E realmente nós devemos fazer isso, parar para refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, como disse Santo Agostinho na questão 919A. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Levo o nosso abraço aí para a nossa irmã Sandra, para a Juliana, que Deus te abençoe, abençoe teu lar, tua família, teu trabalho, tá bom? Um beijo no coração. Você sabe que eu amo todos vocês aí. Grande companheiro de trabalho e de viagem, né? E de viagem nessa trajetória que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui encerrando nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus essa oportunidade de refletir sobre esses temas tão importantes para cada um de nós. E eu vou pedir para a nossa irmã, Ana Constantino. Ana, você pode ligar o teu microfone aí e fazer a nossa prece de agradecimento? Eu não sei se a Ana está escutando a gente. Tá, ela está Sim, com o microfone. Por favor, Ana, muito obrigada. vamos levar o pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga da casa de Francisco de Assis e agradecer esse momento, essa oportunidade de reflexão, de estudo, que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, agradecer a oportunidade de trabalho e agradecer pela saúde, pela família, que Deus possa nos abençoar, que possamos colocar em prática esses ensinamentos que a doutrina nos traz, e agradecer ao nosso irmão Paulo, que trouxe as suas reflexões para nós, e que possamos, Pai, nos fortalecer cada vez mais, ser mais unidos e trabalhar junto, e trabalhar nossas imperfeições, e que possamos crescer cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Uma boa noite de muita luz, de muita paz, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Boa Bom noite. descanso. Obrigada. Cineia, Aninha Brito, Carmen, Paulo, eh, Carmen Dolores, Denise, Ana, Luzia. Um beijo aí para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Jorge, Paulinho, fiquem em paz. Ana Brito, Ana Constantino. Tchau, gente. Eu vou desligar aqui Tchau. todos, tá bom?